porque fala que não, é a minha família, então eu tenho que aceitar isso. Você não tem. Oi gente, eu sou a Thaísa Balucci e no vídeo de hoje vamos parar de romantizar a família? Nem sempre parente quer dizer família. Polêmico, né? Polêmico porque pra muita gente a família ela é sagrada, como se fosse algo assim que, meu Deus, eu nasci aqui, então eu tenho que aceitar absolutamente tudo que fazem comigo porque é a minha família. Família é uma coisa importante pra você? Não. Mas será que deveria ser assim mesmo? Hoje a gente vai conversar sobre isso e eu vou trazer alguns exemplos da vida real e do mundo do entretenimento pra gente entender que família não é tudo. E muitas vezes a família que a gente faz ao longo da vida é muito mais valiosa do que a família que a gente tem de sangue. Somos amigas. Vamos lá, pra começo de conversa, separei alguns parentes muito tóxicos do mundo do entretenimento já pra gente introduzir o assunto. Apesar de ser uma série de comédia, os pais da Mônica e do Ross de Friends, eles são, assim, absurdamente tóxicos com a Mônica. His mom one time actually said, I am like the daughter that she never had. She said what? Porque eles deixam muito claro que o Ross é o filho preferido deles e eles tratam a Mônica de qualquer jeito. E o Ross é muito queridinho. E assim, gente, honestamente, eu sei que é pra ser uma parte de risada da série, né? Ai, quando tem enchente, eles usam todas as coisas da Mônica pra tapar a água e acabam estragando tudo. Ha, ha, ha. Mas quando a gente para pra analisar, que tipo de pais são esses, sabe? Que deixam super claro qual é a preferência entre os filhos, sendo que os dois filhos, não é como se fosse, ai, porque um é mau caráter e, sei lá, criminoso e não sei o que, e o outro, né, oh meu Deus, deu certo na vida. Não, mano, os dois têm, inclusive, assim, uma carreira legal. Ah, o Ross é mais bem sucedido do que a Mônica lá no começo, talvez, mas depois ela também tem a carreira dela ali, então nem tem essa discrepância entre os dois pra tentar justificar esse favoritismo tão nítido que existe entre eles. Ross married Rachel in Vegas and got divorced again! Mãe do Leonard, de The Big Bang Theory. Cara, essa é outra que, assim, honestamente, eu assistindo The Big Bang Theory, tem coisa que eu não consigo nem achar graça. Eu só fico com muita vergonha alheia e indignação, que eu falo, meu Deus do céu, mano, coitado do Leonard. Ele só queria carinho, só queria amor da mãe dele. E ela é basicamente assim, ela cria ele como um caso de estudo. É absurdo, tá? Eu acho isso absolutamente absurdo. Não, você me magoou muito. Não foi a minha intenção. Não interessa qual foi a sua intenção. O que interessa é como você faz eu me sentir. É o jeito como você sempre faz eu me sentir. Então, quando a gente para pra analisar, a gente vê que não é porque é família que tá ali fazendo o papel que uma família deveria fazer. E qual seria esse papel? Cara, primeiro que eu acho que assim, em teoria, a família tá ali pra te amar incondicionalmente. Principalmente quando a gente tá falando dos pais. Todo mundo tem isso de não, o amor de pai pra filho é incondicional e não sei o que. Sabe o que significa ser incondicional? Que independente do que o filho faça ou de quem o filho seja, aquele amor vai existir. Só que, infelizmente, na prática, não é assim, né? E eu tô usando exemplos fictícios, mas vamos ver na prática. Pais que são muito complicados, tipo o pai da Britney, que é um caso que a gente acompanha aí uma vida inteira dele quase publicamente extorquindo a própria filha. A Britney também tem os problemas dela, que honestamente pra mim vem muito também dessa criação que ela teve, mas independente dos problemas dela, gente, o que o pai dela fez com ela, e fez até outro dia, inclusive, mostra que não existe essa questão familiar de amor incondicional, de cuidado, de colocar aquela pessoa e a saúde daquela pessoa, a felicidade daquela pessoa em primeiro plano. Mas respeito é o mínimo por alguém que você botou no mundo. E eu não tô falando que a família, então, tem que amar mais o outro do que amar a si mesmo. Não é isso. Mas, por exemplo, ai, eu quero fazer uma coisa que vai me deixar muito feliz e outra coisa que vai me deixar muito rica, mas eu vou ficar infeliz. Tá bom, eu preciso sobreviver na sociedade. O que vai me deixar feliz é suficiente pra eu viver em sociedade, no capitalismo e etc e tal? Sim, só não vai ser podre de rica. Então a minha família tem que olhar e falar: Vai lá, eu te apoio, seja feliz. Isso é o mais importante. Fora a falta de apoio emocional, a empatia que parece que não existe. É esse tipo de coisa que eu tô falando. E quando a gente fala de
dinheiro, é muito fácil as pessoas se corromperem. Muito fácil. Inclusive, agora mesmo a gente tá vendo uma relação de pai e filha bem complicada aí do Billy Ray Cyrus com a Miley Cyrus, que tá começando a pipocar cada vez mais notícia sobre uma relação muito conturbada que eles têm, e que quando a gente acompanhava ali Hannah Montana, ele parecia o melhor pai do mundo, entendeu? Então, assim, gente, nem sempre o que a gente vê é a realidade das coisas. Essa história ainda tá muito fresca, então eu não vou me aprofundar, até porque até esse vídeo sair, capaz de ter novas notícias sobre o Billy Ray Cyrus e a Miley Cyrus, né? Mas a mais recente que teve agora, que aparentemente ele saiu xingando ela por aí no áudio vazado, tem Mas isso. só pelo fato dele ter casado com uma pessoa, com uma menina que contracenou com ela em Hannah Montana. É que bem tinha... complicada. Quase a É idade bem complicado. dela. Tenso, mas enfim. E aí, existe um outro ponto que ele pra muita gente, ele é assim, sensível. Pra mim não é. Então eu vou falar abertamente o que eu acho sobre isso. Na boa, você não pode falar que ama e adora alguém e não aceitar aquela pessoa pelo simples fato da pessoa ser gay, lésbica, não binário, trans, enfim, fazer parte da comunidade. Um dia minha mãe chegou pra mim e falou assim: meu filho, você é gay? Eu falei: sou, mãe. Ela pegou e saiu. Eu fui atrás dela e falei: mãe, algum problema? Ela falou: não, meu filho, nenhum problema. Meu medo é lá fora, porque o mundo é mau. Mas aqui dentro de casa eu tô fechada com você. E isso é um ponto muito, muito importante dentro desse amor incondicional que as pessoas tanto falam e simplesmente não aceitam. Gente, eu já soube de histórias, assim, que são tristes, tá? E são histórias reais. São histórias reais de pessoas que não aceitavam. Por exemplo, eu conheço uma pessoa, já bem mais velha, que não aceitava o filho ser gay. Infelizmente, depois, essa pessoa perdeu o filho e ficou até hoje arrependida de não ter aceitado o filho por quem ele era. Então, assim, vale a pena? Cara, não vale. E tudo isso por quê? Muitas vezes por causa de religião, e esse é um tópico ainda mais sensível, mas honestamente, gente, a minha opinião sobre isso é que todas as mensagens master, assim, de religião e tudo mais, ame o próximo. E aí as pessoas ficam querendo moldar a personalidade delas e justificar o preconceito com coisas muito específicas que ela pode achar aqui e ali, porque tem tal coisa na Bíblia, porque tem tal coisa em tal lugar, porque foi ensinado que isso é errado, porque tal coisa é pecado. E elas ficam querendo usar disso pra justificar um preconceito e pra justificar que o amor incondicional não é tão incondicional assim. Procure um bom psiquiatra. E cara, não deveria ser. Então, quando eu falo sobre pare de romantizar a família, é muito nesse lugar. A família não tá certa o tempo inteiro. Não tá. Seus pais não estão certos o tempo inteiro. E quando a gente cresce, a gente é criado por aquelas pessoas, eu vou chamar de pais, seja de sangue ou não, tá, gente? Mas assim, os pais que a gente tem de referência. Quando a gente é criança, a gente costuma olhar pra eles com uma admiração e uma veneração do tipo, nossa, eles nunca erram. Por quê? Porque eles estão sempre falando pra gente o que é certo e o que é errado. E é muito importante quando a gente vai criando a nossa independência, se tornando mais adulto, mais adolescente, mais adulto, e começa a enxergar que, não, peraí, tem coisas que eu não concordo com eles. Tem coisas que eles erraram comigo. Isso faz parte da vida, isso é saudável. E é saudável pros pais também reconhecerem esses erros. Porque, gente, quando a gente reconhece um erro e aprende com ele, isso é evoluir. Imagina que se tu tivesse cometendo os mesmos erros de 10 anos atrás, que tipo de evolução é essa? Não existe evolução sem aprender com os próprios erros. Então, tem muita gente que passa por situações traumáticas dentro de casa e a pessoa continua dentro daquele ambiente porque fala que não, é a minha família, então eu tenho que aceitar isso. Você não tem. Você não precisa conviver com familiares tóxicos só porque você tem o mesmo sobrenome e genética. Durante um tempo, sim, tu tem que aceitar isso porque meio que tu não tem o que fazer. Dependendo do nível do que estão fazendo contigo, sempre bom ressaltar isso daqui. Mas, por exemplo, meus pais são contra eu namorar uma pessoa do mesmo sexo, então eles não querem que eu traga meu namorado, minha namorada aqui em casa. Beleza, talvez tu tenha que aguentar isso, e é uma merda, tá? Eu sou 100% contra, mas talvez tu tenha que aguentar isso até o dia que tu pode se sustentar e vai sair de casa, e aí tu vai
vai ter a tua casa e vai, sabe, fazer o que tu quiser, levar quem tu quiseres pra lá, show, ok. Agora, tem gente que expulsa os filhos de casa, quando descobre que é gay. Vamos logo se lascar, eles Frozen Let It Go. Cara, isso nunca vai entrar na minha cabeça. Aí eu te pergunto, essa família merece ser chamada de família? Merece ter o peso que a palavra família carrega? Ou, depois que expulsa a pessoa de casa e essa pessoa é acolhida em outro lugar, aquele outro lugar não deveria ser a família dela? Que vai passar Natal, Ano Novo, aniversário? Não, aí quando é Natal tem que ir lá, né? Tem que ir lá com a família que não aceita, que só fala bosta pra ti, que te trata mal. Mas por quê? Porque é Natal? Não. Gente, desculpa. Isso pode ser polêmico pra muita gente, porque é um tabu falar sobre isso, mas eu acho inadmissível a gente não conversar sobre isso, uma vez que acontece tanto das famílias serem muito cruéis com quem faz parte ali daquele núcleo. Um recadinho pra família bosta. É muito comum ser de pai pra filho, mas isso pode ser também de filhos para pais. E irmãos, por exemplo, o irmão do Charlie de Heartstopper é um grande com ele, tá? É tipo assim, mano, não aceita, trata mal, fala um monte de merda, entendeu? E beleza, às vezes a gente fala assim, não, a pessoa evoluiu, agora ela aprendeu, agora ela aceita e tal. E se isso acontecer, gente, que ótimo. Que isso aconteça com cada vez mais gente. O problema é que muitas vezes isso não acontece. Isso não acontece. Eu lembro que eu já tive amigos ao longo dessa vida que quando eles se assumiram pra família, a família não aceitou. E depois de um processo, passou a aceitar e passou a conviver melhor com isso e eventualmente foi normalizando isso e tipo assim, hoje em dia, pô, sabe, trata o namorado da pessoa ou namorada da pessoa assim, realmente como uma pessoa da família e tal. Isso é incrível, mas eu também conheço pessoas que até hoje a família não aceita, finge que não é. Tipo, que tipo de relação é essa que a pessoa só pode ser meia, não pode se dar inteira pra aquela relação? Se houver como, se afaste temporariamente, dê um gelo. Então assim, obviamente, esse é um assunto que eu acho que ele é muito visível para as pessoas enxergarem quando a família tá sendo tóxica ou não, que é quando a pessoa não aceita a sexualidade de alguém, né? Isso pra mim é muito visível, assim. Só que tem várias outras atitudes que não são tão visíveis assim. Por exemplo, quando os pais são muito controladores com os filhos e que também é muito tóxico, tá? Então, tipo assim, tu não pode fazer nada, a pessoa tem que saber exatamente onde tá, aí fica rastreando pelo celular e fica, não pode dormir fora, e não pode isso, não pode aquilo. Cara, chega um momento que a pessoa se liberta e ela fala assim, mano, essa era uma relação que me fazia mal. E aí, de repente, ela é a vilã da história? E o pior de tudo é que me fazem assumir uma culpa que eu sei que não é minha. Ai, porque estavam te protegendo? Peraí, proteção é uma coisa, controle é outra. E por isso a importância de fazer terapia, porque muita gente que tá inserida em contextos onde a família é tóxica, a pessoa demora muito pra enxergar isso, porque aquilo é tudo que ela conhece. Então, quando a gente vê o entretenimento retratando coisas, seja de maneira hahaha engraçada, mas que a gente sabe que é errado, tipo Friends, tipo The Big Bang Theory, ou seja de maneiras manipuladoras, que fica muito claro pra gente, tipo Succession, o Logan lá, né, o pai, que é muito aparente pra gente, principalmente, desculpa se eu vou dar spoiler pra alguém, mas a série acabou já faz um tempo, quando o Logan dá um tapa na cara do Roy, e depois ele manipula o Roy de tipo assim, ai, você sabe, eu não lembro exatamente o que ele fala, mas tipo assim, ai, você sabe que, né, pô, que eu não queria, né, e tal, não sei o quê. É tipo, mano, a gente assistindo aquilo, a gente fica indignado falando assim, caraca, olha a manipulação acontecendo. E o Roy, ele fica, ele aceita as coisas porque a vida inteira o que ele quis foi carinho do pai. E o pai manipula como? Dando carinho depois de macetar ele. Então assim, isso acontece na vida real, gente. E acontece mais do que a gente gostaria que acontecesse. Eu gostaria, não gostaria que acontecesse nunca, né? Mas enfim. Vem pra casa agora, não ataca minha deslitimia. Eu só queria falar uma coisa também, que também existe um negócio de a expectativa que os pais criam sobre os filhos. Sim. E quando eles não cumprem essa expectativa, é tipo o fim do mundo, né? Exato. Inclusive, agora que nas Olimpíadas, né, isso acontece muito com atletas. Às vezes os pais
pais queriam fazer algum esporte, ou sei lá, fizeram algum esporte, ou almejam que os filhos façam alguma coisa, aí eles criam essa expectativa, cobram muitos filhos, e os filhos ficam vivendo num ambiente completamente perturbado, porque os pais colocam muita pressão nos filhos, e aí depois eles acabam, inclusive, às vezes até se machucando de tanto que estão tentando, ou tem mãe e pai que abusa no sentido de, tipo assim, que bate no filho pra ensinar, ou pra forçar, pra pressionar, entendeu? E tipo assim, por uma expectativa que eles criaram na vida deles, e eles não dão liberdade pra aquela pessoa ser o que ela quer ser, e sim pra ser o que eles querem que ela seja. Limites, imponha limites. E obviamente que eu tô falando de casos extremos, mas isso acontece em casos menos extremos também, gente. De pais que não aceitam a profissão que o filho quer seguir. E eu não tô nem falando dos filhos que querem ser artista, tá? Porque isso daí, ai, coitadinho, quer ser artista, não vai conseguir nunca e tal. Tem uma descrença também de que depende muito, isso depende de sorte, não vai ser ninguém na vida. Então eu vou até deixar isso de lado. Mas eu conheço pessoas que, tipo assim, não, os pais são médicos, os filhos têm que ser médicos. Não adianta, eles podem querer ser advogado? Não podem querer ser advogado. E olha que eu tô falando de uma profissão que, em teoria, é muito bem vista aos olhos da sociedade, né? Quer ser engenheiro? Não pode ser engenheiro, tem que ser médico. Por quê? Porque os pais têm consultório, e aí os filhos têm que ir pro consultório também. E, mano, olha isso, olha o quanto isso é absurdo, sabe? Puta, falando disso. Mandaram aqui, inclusive, que eu botei um tweet pra eu ir lembrando, né, de personagens e afins, e falaram até do Rei Tritão. E isso é outra coisa. Os pais colocam os traumas deles pros filhos, muitas vezes até sem nem perceber, e muitas vezes em lugar de proteção. Tipo como o Tritão faz com a Ariel. Ele acha que ele tá super protegendo ela. Só que, na verdade, ele tá controlando e ele tá proibindo, ao invés de chegar e conversar com ela. Ou de, por exemplo, ela quer explorar o mar. Beleza, ele fala, vamos lá, eu vou contigo. Já que ele tá com tanto medo, o Marlin faz isso com o Nemo também. Por causa de um trauma que eles passaram. Inclusive um trauma bem parecido, agora que eu me toquei, né? Que a mãe da Ariel e a mulher do Marlin. Enfim, a mãe do Nemo. Olha só. Pois bem. Procurando o Nemo e a Brinqueira seria essa mesma coisa. Eu tô passada, chocada. Mas, ainda assim, traumas que eles passaram e eles não souberam lidar com esse trauma. Então agora eles não sabem como fazer os filhos dele lidarem com isso. Muitas reflexões, mas eu acho que no geral, gente, esse vídeo ele é um grande recado também pra você que tá aí do outro lado e pensa, cara, a minha família não me acolhe, a minha família não me aceita, a minha família não me trata bem e eu me sinto vilão da história. Você não é. Eu fico muito melhor quando eu tô fora de casa. Eu acho que tá tudo bem a gente enxergar as coisas. Eu acho não. Tá tudo bem a gente enxergar as coisas e falar, eu não vou aceitar mais ser tratado desse jeito. E crescer. E ficar rodeado de pessoas que são a nossa família, que realmente aceitam a gente, independente se é de sangue, se não se foi uma família feita por amigos que a gente fez na vida, ou por pessoas que acolheram a gente. Às vezes a família de outra pessoa, né, que acaba acolhendo a gente. Enfim, família deveria ser um lugar seguro. E se não tá sendo um lugar seguro pra você, você não é o vilão da história. Priorize sua saúde mental. Também tem um lugar de que, quando a gente tava falando de controle, de tipo, às vezes não é tão extremo, de tipo, eu vou ver onde meu filho tá, mas aí pequenas coisas que depois que você cresce, você fala, nossa, acho que não era proteção. Acho que aquela atitude ali de não deixar eu fazer coisas X e Y, talvez não era porque eles estavam me protegendo. E sim, porque estavam controlando. Ou talvez porque eles estavam saindo das expectativas que eles criaram sobre mim. Exatamente. Então, é complicado, mas eu acho que a terapia, ela te ajuda a... 100% a tudo. A enxergar tudo e a reviver coisas, né? Revisitar coisas que a gente passa ao longo da vida e que pra gente muitas vezes é normal, só que quando a gente para pra observar, a gente entende que não é tão normal assim, que a gente não deveria mais aceitar certos tipos de comportamento. Isso envolve pais, irmãos, avós, tios, tias, primos, qualquer pessoa que tu seja, entre muitas aspas, obrigado a conviver porque é da família e tu só enxerga aquilo e fala, eu não sou bem tratada, eu não sou aceita aqui dentro, eu não quero mais conviver com essas pessoas, tá tudo bem, você tem o seu direito de fazer isso. Base da família é a falsidade. E é um assunto delicado e obviamente eu tô falando aqui de coisas gerais,
individuais, porque cada caso é um caso, mas eu sei que muita gente, infelizmente, passa por isso. Então, sinta-se acolhido se você é uma dessas pessoas aqui, sabe que você não está sozinho, porque todo mundo passa por esse processo. E eu acho que é muito importante a gente enxergar que mesmo numa relação onde existe carinho, pode existir coisas tóxicas. Isso aí é muito importante. Porque... isso é um dilema muito grande na vida de muita gente, porque assim, às vezes, a pessoa, tua irmã, teu irmão, teu pai, tua mãe, teu primo, enfim, tem algo de muito legal e que foi muito legal, só que também tem um lado muito ruim e que foi muito ruim. Todas as pessoas têm seus lados bons e lados ruins, mas quando a gente fala de família, assim, eu acho que às vezes a gente presta muita atenção nas pequenas atitudes que são boas, de tipo, semana passada minha mãe me deu um abraço, então tá tudo bem. Mas o resto da semana, como foi? Exato. Então, às vezes, esse certo acolhimento, ele se sobressai quando ele não deveria se sobressair. Exato. E aí entender o lugar de cada relação. Então, por exemplo, nossa, eu tenho ótimas memórias com essa pessoa que, nossa, quando a gente era criança, mó legal. Mas hoje, não bate, a gente não tem os mesmos pensamentos, a gente não tem os mesmos princípios. Quando a gente se encontra, fica um clima chato, porque, fica, sei lá, discutindo, ou fica fazendo comentários que me ofendem. Então, não conviva mais com essa pessoa. Mantenha o carinho que existe lá de trás e ponto final. Coloca cada um no seu lugar, porque no campo da sua vida você precisa ser a peça principal. Muito engraçada essa pessoa, kkk, pra ver vez ou outra. Então veja vez ou outra. Não, essa pessoa aqui, mano, vai comigo, porra, sei lá, mano, céu ou inferno tá comigo, então assim, beleza, mantém essa pessoa na tua vida. Gosto muito dessa pessoa, já me fez muito bem, mas também já me fez muito mal. Entenda onde ela se encaixa na tua vida, porque tu podes ter um carinho por alguém que já te fez mal, porque é exatamente isso, quando a gente fala de pessoas que estão constantemente na nossa vida, dificilmente vai ser ruim o tempo inteiro, tá? Mas entenda o lugar dela, porque também não pode continuar te fazendo mal. É isso, gente, acho que esse é um recado que eu tenho pra dar pra vocês, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!